Então, pessoal, eu já vou começar aqui a compartilhar a tela com vocês. Apareceu aí? Apareceu em tamanho reduzido, Marco. E agora? Agora a metade dela. Tá bem agora, tá bem. Tá tudo certo. Certo. Então, pessoal, a gente vai começar trabalhando hoje essa questão 233, tá? Que a gente ainda falando, né, vocês devem lembrar, nas últimas vezes que a gente se encontrou, a gente estava conversando principalmente sobre o conhecimento de si mesmo, né? É uma questão que a gente abordou bastante aí nos últimos encontros, né? E essa questão ela começa falando a respeito, né, justamente do conhecimento próprio, mas é perguntado a Emmanuel, né, qual é a razão de que o homem tem sido tão lento na solução do problema do seu conhecimento próprio, né? Por que a gente tem demorado tanto em ter esse nosso autoconhecimento, não é? E eu achei bem interessante essa resposta do Emmanuel, né? Porque ele aborda, vamos dizer, a nossa evolução de um ponto de vista mais a longo prazo, não é? Quer dizer que a gente pensa muito a curto prazo. Mas olha só a resposta dele, ele nos diz que isso é explicável, porque somente agora, né, a alma humana poderá ensimesmar-se o bastante para compreender as necessidades e os escaninhos da sua personalidade espiritual. Tá? Então, o que ele quer dizer com relação à personalidade espiritual? Pode mutar o Weber, por favor, eu acho que é ele que está aberto. Então, a questão é que a gente pensa muito na nossa existência material, né? Sem pensar na questão espiritual, que é a nossa vida eterna, não é? A nossa vida a longo prazo. Então, ele cita, né, que antigamente a existência do homem resumia-se na luta com as forças externas, de modo a criar uma lei de harmonia entre ele próprio e a natureza terrestre, né? E isso aí significa o quê? A gente está indo lá pro nosso primitivismo, não é? Onde as lutas eram para se manter vivo e contra a própria natureza, não é? Então, muitos séculos decorreram até que lobrigasse a conveniência da solidariedade para enfrentar os perigos comuns, né? Se a gente lembrar lá das aulas de história, não é, desse período, foi quando o homem começou a viver em sociedade, né? Começou a reunir as famílias, verificando que com a solidariedade, não é, com a ajuda mútua, ele conseguia enfrentar melhor os perigos, né? Esses desafios da natureza. A organização da tribo, da família, das tradições, das experiências coletivas exigiu muitos séculos de luta e de infortúnios dolorosos. Né? Quer dizer que depois que a gente começou a conviver, vamos dizer, em sociedade, não é? Essa organização, essa organização social, por assim dizer, não é? Ela é um aprendizado, né? E a gente não recebeu ali um livrinho pronto de como conviver em sociedade. A gente teve que ir desenvolvendo a partir da experiência em sociedade, realmente, não é? E daí ele vai mais adiante, né? A ciência das relações, o aproveitamento das forças materiais que o rodeavam, não requisitaram menor porção de tempo. Aqui a gente já pega, vamos dizer, os desenvolvimentos. Porque o áudio sumiu completamente. Estava sumindo e agora sumiu. Vocês estão me escutando bem, pessoal?
Alô? Para mim tá mudo aqui. Não consegue me escutar, Luci? Eu não estava te escutando também, Marco, agora sim. Agora voltou? Agora voltou. Agora voltou, Marco. Ah, tá. Deve ser uma conexão aqui da internet também. Bom, voltando então, não é? Até onde vocês escutaram? É a ciência, começa pela ciência das relações. Ah, certo. Pois é. Então, essa última parte, né, a ciência das relações e principalmente o aproveitamento das forças materiais é uma questão muito mais recente, não é? A gente tem aí a descoberta da eletricidade e muitas outras, vamos dizer, invenções que acabaram facilitando, não é, o nosso dia a dia. E daí, só vou finalizar antes de passar a palavra, já que agora, então, não é que nas culminâncias da evolução física, né, ou seja, agora que a gente já desenvolveu toda essa parte social e digamos assim, tecnológica, né, o homem não necessitará preocupar-se de modo tão absorvente com a paisagem que o cerca, razão pela qual todas as energias espirituais se mobilizam nos tempos modernos em torno das criaturas, convocando-as ao sagrado conhecimento de si mesmas dentro dos valores infinitos da vida. Então quer dizer que agora, né, a gente chegou num ponto que a gente não tem mais que lutar no nosso dia a dia para sobreviver, ou muitas vezes, vamos dizer, a luta do dia a dia ser para se alimentar, não é? Ou estar preocupado nessas relações de sociedade que não eram organizadas, então passando por guerras e muitas outras coisas que nos levavam o nosso foco, não é? E agora a gente, vamos dizer, nessa tranquilidade mais material que nós temos mais condições de olhar para dentro, não é? Em busca, então, né, desse nosso autoconhecimento, que é justamente o que da questão, não é? Por que foi tão lento, né? E Emmanuel diz, nós temos que olhar a humanidade a longo prazo, não é? Olhando desde vamos dizer, do começo primitivo até hoje, né? Parece muito tempo, né? Mas na verdade são fases, né? Que a humanidade teve que passar, evoluir e agora está culminando então nesse momento de mais do autoconhecimento, o conhecimento da nossa personalidade espiritual, tá? Então, primeiramente eu passo a palavra para o Jairo, que tinha levantado a mãozinha antes, e depois a Rafaela. Mas é muito legal poder fazer essa introdução aí que tu está trazendo, Marco, porque a gente que é da área das ciências sociais aplicadas, né, e a gente estuda muito os grandes pensadores do campo da sociologia, e também se debruçando ao conhecimento espírita, a gente vai ver, por exemplo, Marx vai trazer que a grande passagem, né, do homem para o campo das relações sociais, de fato, assim, né, ela se dá a partir do trabalho, quando o homem, ele realmente se descobre dentro desse processo de dominar a natureza, e ele vai descobrir a partir do seu próprio corpo, né, através da mão, através da sua inserção, nessa necessidade de controle, né, sobre a natureza bruta. E aí essa categoria, ele vai dizer que é a categoria ontológica do ser social, é a partir dali que a gente começa a se tornar um ser de sociabilidade, de construção de relações, porque a gente percebe no outro essa necessidade, né? E a gente vai ler particularmente as obras de André Luiz, a gente vai ver que a grande categoria que domina, né, o universo e a vida, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, é a categoria trabalho. Porque é no trabalho que a gente vai desenvolvendo as nossas capacidades espirituais. E aí é interessante
Porque quando a gente traz para o tempo contemporâneo, e aí tu traz essa questão assim, hoje a gente tem uma vida um pouco mais fácil para alguns, né? Por que não é nessa plenitude, né, de usufruto dessas conquistas, desses avanços, né? Porque hoje a gente vê ainda muitas pessoas que vivem ainda muito da necessidade dessa ter que se desgastar fisicamente, né, para poder ganhar o pão de cada dia de uma forma muito primitiva ainda, né? E aí a gente vai se deparar que a partir desse campo, dessas relações, ainda predomina o egoísmo, que não facilita com que todo esse avanço, toda essa tecnologia, as relações sociais elas possam ser mais justas. E aí a gente vem buscar outras questões dentro do campo da vida social, como, por exemplo, a ética, os direitos humanos, para poder rever essas relações e poder evoluir material e espiritualmente, né? Então a gente vê o quanto essa sincronia daquilo que está dito enquanto lei universal, ela também aos poucos ela vai se inserindo a partir desses grandes pensadores, nos mostrando que realmente fora do trabalho não existe outra possibilidade de evolução, tanto material quanto espiritual. Então é um pouco dessa contribuição, né, que a gente estuda aqui no estudo. Estuda na ordem particular da nossa formação, né? Perfeito, Jairo. Muito bom escutar uma palavra de um doutor, né, nessas relações sociais, não é? Que eu posso comentar bem de engenharia elétrica, mas essa parte aí eu deixo com vocês, né? E vamos ouvir agora, então, do lado da filosofia, né? A Rafaela tinha pedido para comentar também. Sim, eu queria comentar, na verdade, não é tanto no campo da filosofia, é no campo da ciência. O que eu queria comentar é sobre a teoria do Rupert Sheldrake. Eu não sei se alguém já ouviu falar dos campos morfogenéticos. Ele é um biólogo inglês e ele fala dessa teoria como se fosse, como se a humanidade, não somente a humanidade e todo o sistema envolvendo animais, plantas, ele fosse uma teia que está interconectada, interligada. Então, assim, quando uma aranha ela começa a tecer a teia, ela causa um impacto em todo o sistema posterior. Então, por exemplo, isso se aplica à humanidade. Por exemplo, se um membro de uma família ele vai querer aprender a surfar, por exemplo, pode ser que essa memória fique armazenada no sistema familiar e que posteriormente alguém tenha esse desejo de surfar. O que isso tem a ver com o que a gente está falando? Que todos os acontecimentos que ocorrem na humanidade, eles ficam na memória. E esses campos morfogenéticos, eles são moldados por uma ressonância mórfica, que se diz que todos os sistemas semelhantes do passado, eles contêm essa memória coletiva, que é cumulativa. Então, ela pode ser sempre acessada. Por exemplo, um fato que ocorreu no Império Turco-Otomano, por exemplo. Esse fato pode ser acessado através dessa memória. Então, e tantos outros acontecimentos, né? Então, é como se tudo que ocorreu até hoje na existência esteja sempre presente, e que pode ser acessado a todo momento. É isso que eu queria contribuir hoje. Obrigado, Rafaela. Algum comentário mais a respeito da resposta, pessoal? Eu gostaria de complementar. Agora, quando o Jairo estava comentando, né, eu lembrei de uma questão do Livro dos Espíritos e a minha super auxiliar aqui me ajudou a encontrar agora. É a questão 678, né, que fala da lei do trabalho, a necessidade do trabalho, não é? E Kardec ele faz uma pergunta, né? Se nos mundos mais aperfeiçoados, né, ou seja, nos mundos mais evoluídos, se os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar, né? E é respondido então a Kardec que a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades.
Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício, né? Então, se a gente for pensar, né, vamos dizer, a natureza do nosso trabalho, né, ao longo das gerações, das épocas, ele tem se tornado muito menos bruto, muito menos material, não é? Mas não é por isso que a gente trabalha menos, né? Na verdade, a gente tem cada vez mais necessidades, não é? Mas uma necessidade básica que nos traz essa questão é a de a gente aproveitar um pouco desse tempo, né, para o nosso autoconhecimento. Tá? Eu tenho aqui um material extra aqui. Vocês estão vendo bem a minha apresentação? Eu não estou conseguindo ver. A Lucy também não, Marco. Tá, eu vou tentar compartilhar de novo aqui. A Cris tinha me dito também que não estava vendo. Não aparece não, Marco. Tá, agora eu tirei, agora eu vou colocar de novo. Tá. Então eu trouxe aqui, né, aqueles textos que eu não consegui trabalhar na segunda-feira passada, que eu passei um pouco corrido na questão 232, mas eles cabem aqui também na 233, né, porque continua sendo relacionado ao autoconhecimento. Né? Então eu trouxe aqui 2 textos do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né, de Leon Denis. Começando aqui a respeito da consciência, o sentido íntimo. Então, Leon Denis traz que a alma é, como nos demonstram os ensinos precedentes, uma emanação, uma partícula do absoluto. Suas vidas têm por objetivo a manifestação cada vez mais grandiosa do que nela há de divino, o aumento do domínio que está destinado a exercer dentro e fora de si, por meio de seus sentidos e energias latentes. Né? Então, como que a gente vai exercer, né, esse autodomínio? Né? Ou seja, o autodomínio a gente pode traduzir aqui por iluminação. Não é? Então, para alcançar esse resultado por processos diferentes, que a gente pode alcançar, né, por processos diferentes, pela ciência ou pela meditação, pelo trabalho ou pelo exercício moral. Né? Então, Leon Denis traz que não é apenas um único caminho, né, que vai nos levar a esse autoconhecimento. Mas o melhor processo consiste em utilizar todos esses métodos de aplicação, em completá-los uns pelos outros. O mais eficaz, porém, de todos é o exame íntimo, a introspecção. Então, aqui ele traz, né, esse nosso autoconhecimento, né? Acrescentemos o desapego das coisas materiais, a firme vontade de melhorar a nossa união com Deus em espírito e verdade, e veremos que toda religião verdadeira, toda filosofia profunda, aí vai buscar sua origem e nessas fórmulas se resume. Né? Então, Leon Denis aqui traz, né, como o nosso grande, vamos dizer, o nosso grande passo, né, esse nosso exame íntimo, né? E ele traz aqui no final, né, uma passagem de Victor Hugo aqui, no Postscriptum de ma vie, que é dentro de nós que devemos olhar o exterior. Inclinando-nos sobre esse poço, nosso espírito, avistamos a uma distância de abismo, em estreito círculo, um mundo imenso. Né? Então, é nesse desenvolvimento do autoconhecimento que a gente tem que buscar, né, esse aumento do domínio, né, de nós mesmos, principalmente com relação aos nossos instintos, né? Passar aqui para o segundo texto, que é do mesmo livro, né? Só que aqui no capítulo 24, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. O pensamento, dizíamos, é criador, não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós.
gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Aqui ele está falando de como a gente modela o próprio perispírito, não é? Através dos nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil, de que o corpo fluídico é composto. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade. Segundo o ideal a que visa, a chama interior aviva-se ou obscurece-se. Então, o primeiro caminho, né, que a gente tem que começar nesse nosso autodomínio, esse nosso autocontrole, é pela disciplina do nosso próprio pensamento, né, que começando nele, né, a partir daí é que vem todo o resto, né. Dentro dessa questão, pessoal, dessa resposta de Emmanuel ainda, né, onde ele fala a respeito de que na atualidade, não é, com menos questões materiais, a gente consegue voltar para o nosso lado espiritual. Eu pedi para a Cris fazer um comentário aqui a respeito do material que ela assistiu. Acho que eu posso até passar a palavra e tu explica daí, Cris. Peço desculpas pela minha tosse. Teu microfone tá ligado, eu acho, amor. Então, o que eu gostaria de conversar com vocês, trazer algumas coisas. Algumas coisas com relação a uma palestra que eu vi, uma conversa, sei lá, uma live, como tá agora famoso falar, né, do André Trigueiro com a Monja Coen. Acredito que alguns de vocês também possam ter visto, mas tiveram vários pontos que me chamaram a atenção e que a gente pode encaixar aqui ou ali no que a gente tem estudado. Mas qual é o ponto que eu queria trazer agora, que eu acredito que, conversando com o Marco, né, a gente achou que era bastante relevante. É a questão, exatamente, no fim a gente não tinha nem achado essa questão do trabalho aí, da lei do trabalho que o Marco trouxe, mas é exatamente com relação ao trabalho e às tecnologias, né? Agora, na contemporaneidade, a gente está acostumado em falar em tecnologia e visualizar, imaginar ou perceber a tecnologia simplesmente com a tecnologia digital, né? Computadores, dados, televisão e coisa e tal. Mas a gente não se dá conta da amplitude do significado da palavra tecnologia. Então, voltando um pouquinho na questão histórica, né, como o Marco falou ali, que da questão da organização da tribo, da família e das experiências coletivas, eu começo com a questão da família de Tiago e João, filhos de Zaqueu, né, que quando Jesus foi convidar eles para ser, ou foi fazer o chamamento deles para serem discípulos, para eles seguirem, né, Jesus, desmontou uma organização familiar, né, porque eram os filhos que seguiriam adiante com o trabalho de todo o trabalho de sustento da família. Então a família terminou por aí. Então, as tecnologias daquela época, o que era? Era tecnologia para tear, né? Tecer, para cultivo da terra. Então, as tecnologias, elas eram tecnologias, por assim dizer, analógicas, né? E assim a gente inicia como a era do tempo, a tecnologia como a roda, o fogo, e vem vindo. Hoje, a gente culmina com uma tecnologia digital. Por que eu estou dizendo isso? A tecnologia hoje, informacional, né, como a gente tem agora, a partir do ano 2000, 1990, 2000, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa para a gente.
Como a Sheila comentou na palestra da quinta-feira, né, e que o Éder também já nos indicou um filme que a gente não conseguiu olhar ainda, que é com relação às redes, Dilema das Redes, eu acho, no Netflix. É uma realidade que a gente já vive aqui em casa, que a gente, dá para dizer, quase que sempre soube que as redes sociais e a internet, elas não são, entre aspas, de graça. Nós não estamos pagando dinheiro, mas nós estamos retornando com alguma coisa que é o mapeamento integral da nossa vida. O que a gente gosta, onde a gente vai, quantas vezes a gente viaja, quanto a gente gasta, quanto a gente tem no banco, as nossas preferências de programas, e a gente não se dá conta de que isso também ajuda a gente a gastar menos tempo. O que eu quero dizer com isso? Eu usei com o Marco hoje um exemplo. Para a gente no mercado fazer um rancho aqui, nós somos uma família, 4 pessoas, então quando vai no mercado faz um rancho, né? Leva 2 horas. Hoje em dia, com o aplicativo de mercado, em meia hora a gente pode fazer essa compra. Não estou falando em questão monetária, ainda não vale a pena para nós aqui em Santa Maria. Mas eu posso fazer essa compra em meia hora e eles trazerem a minha compra. Então, teoricamente, eu não gasto 1h30, né? Eu fico 1h30 a menos. Como que eu vou usar esse meu tempo? Eu posso usar esse meu tempo me informando, estudando, trabalhando, servindo alguma organização social, ajudando alguém. Ou eu posso ficar pendurado no Facebook, investigando a vida dos outros e gerando mais dados para que me mapeiem mais ainda. Outra questão, quem usa Netflix? Coisa boa a gente abrir o Netflix e ter uma sugestão de um filme novo, né? Que legal, como eles são bonzinhos, que eles sabem o que eu gosto. Não, é um algoritmo, é um mapeamento que fazem dos nossos gostos. Onde é que eu quero chegar com isso? Efetivamente, o que a monja Cohen falou com o André Trigueiro, que ele perguntou para ela, por ser uma monja budista, com relação a o que a gente chama no espiritismo, que a gente deve estar entrando, né, fazendo essa transição para um mundo de regeneração. E aí a monja trouxe uma antropóloga e socióloga chamada Karen Armstrong, que ela tem um livro que fala das eras axiais, que como se a humanidade ela passasse por eras, por períodos, e que de tempos em tempos a humanidade ela fizesse uma virada, como se o fim de uma era axial seria um ponto de virada onde todo mundo teria que virar. Então, a monja disse que ela, no budismo, e de acordo também com essa antropóloga socióloga que já foi freira, acredita que realmente nós estamos prestes a chegar a um ponto de virada de uma era axial. E que isso significa fundamentalmente uma mudança de pensamento. E que tudo que está sendo visto até agora com tantos absurdos e tanta gente boa, a gente tem que pesar, né, o positivo e o negativo, tantos escândalos saindo nas notícias, e a gente, graças à tecnologia, tendo acesso a todas essas notícias, o nosso ponto de virada, essa nossa transformação, ela teria como o estopim, assim, a tecnologia exatamente. E ela fala que a tecnologia ela deve ser usada como aliada nossa, e que isso vai nos trazer principalmente modificações no campo do trabalho. Muitas profissões vão ser extinguidas, assim como outras tantas vão aparecer, vão ser necessárias a criação de outros tipos de postos de trabalho, outras especializações. E o nosso trabalho maior dentro disso vai ser filtrar as informações, o que é positivo e o que é negativo, o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. E mais do que isso, a gente está tendo mais tempo para isso, para ter acesso a informações, só que o que ela disse é que
o nosso ponto de virada, ele não vai acontecer com todo mundo ao mesmo tempo, ele realmente deve ser uma transição. E o que ela fala é que a gente vai ter mais auxílio de inteligência artificial e de tecnologias informacionais que vão nos diminuir tempo de operações mecânicas. E esse tempo, nós vamos ter que usar o discernimento para fazer com que esse tempo não seja desperdiçado, e sim investido no nosso moral, no nosso conhecimento, né? Mais adiante do que isso, a gente, como pessoas normais, encarnadas, com ou sem religião, a gente tem que ficar atento com os aplicativos, os joguinhos de Facebook que a gente acessa e está criando dados e mandando informações nossas sem saber, de maneira inocente, porque absolutamente tudo que a gente faz na internet é mapeado. E a gente não tem saída. A vida é essa, a gente tem que ter essa noção e é por aí. Mas então, o resumo, a conclusão é que as nossas relações estão sendo modificadas pela tecnologia. Provavelmente a gente não tem a saída com relação a isso, e é como usar este tempo que vai, entre aspas, sobrar, né? Reinvestir esse tempo para a gente conseguir olhar para dentro, fazer um exame de consciência e tentar usar esse tempo que talvez a gente não ficasse no trânsito, indo e vindo do mercado, para ler um livro, para achar uma leitura edificante, para fazer alguma coisa que seja realmente positiva. Acho que era isso. Certo. Algum comentário mais, pessoal, a respeito dessa questão? Então, já vou aqui passar para a próxima. Nós temos agora aqui, né, uma questão a respeito da parte política, não é? Ou da política humana. Então, se pergunta Emmanuel o que dizer, né, dos que propugnam leis para o bem-estar social por processos mecânicos de aplicação, sem atender à iluminação espiritual dos indivíduos, não é? Ou seja, aqueles encarregados das políticas, das leis, não é? Estarem aí apresentando leis, não é? Que seria para, vamos dizer, melhorar a vida das pessoas, né? Sem pensar na questão da iluminação espiritual, né? E Emmanuel responde, né, que os estadistas ou condutores de multidões que procuram agir nesse sentido, em pouco tempo caem no desencanto de suas utopias políticas e sociais. A harmonia do mundo não virá por decretos nem de parlamentos que caracterizam sua ação por uma força excessivamente passageira. Não vedes que o mecanismo das leis humanas se modifica todos os dias? Os sistemas de governo não desaparecem para dar lugar a outros que, por sua vez, terão de renovar-se com o transcorrer do tempo? Na atualidade do planeta, tendes observado a desilusão de muitos utopistas dessa natureza, que sonharam com a igualdade restrita das criaturas, sem compreender que, recebendo os mesmos direitos de trabalho e de aquisição perante Deus, os homens, por suas próprias ações, são profundamente desiguais entre si em inteligência, virtude, compreensão e moralidade. O homem que se ilumina conquista a ordem e a harmonia para si mesmo, e para que a coletividade realize semelhante aquisição, para o organismo social faz-se imprescindível que todos os seus elementos compreendam os sagrados deveres da autoiluminação. Então, aqui Emmanuel comenta, né, é que a gente não tem que se preocupar muito com a questão da política, né, como um todo. A gente tem que se preocupar, na verdade, com nós mesmos, né, o que nós estamos fazendo para auxiliar nesse processo, tá? Eu tenho aqui um material também para a gente complementar essa questão, mas antes eu queria saber se alguém teria algum comentário. Jairo, pode comentar, Jairo.
Não sei se tu está falando, Jairo, mas está mudo o teu microfone. Ah, sim, esqueci de ligar. Eu acho interessante esse pensamento de Emmanuel, porque ele mostra que existe algo que é da natureza, que é as nossas diferenças, né? Não somos todos iguais pelo um caráter de evolução histórica, mas a gente tem que entender que existe um processo de diferença e de desigualdade que nasce, que está arraigado dentro da nossa condição de egoísmo. E aí entra aquilo que está sendo estudado hoje, que é a proposição do trabalho. O trabalho como ação coletiva visando o bem, porque se a gente for ver no mundo espiritual, e a gente traz a colônia de nosso lar, lá só fica no nosso lar, e quem tem disposição de evoluir, buscar outros espaços acima de nosso lar, é quem trabalha pelo bem do próximo. Essa é a lei de evolução, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, naquele livro Libertação, que André Luiz, junto com o mentor, que vão em busca de Gregório, e ele se aproxima também de uma organização social, existe o descaso e existe também a não ação no trabalho, né? Ou seja, existe a ociosidade que gera todo um contexto de desarmonia, um contexto de até a própria constituição densa da matéria, muito se aproximando desse lado um tanto egoístico, né, do nossa convivência planetária. Se a gente for olhar, por exemplo, né, a região norte do planeta e a região sul, a gente vê que existe uma diferença brutal que nasce desse egoísmo, que é da essência ainda humana, da condição do planeta, que não permite a gente viver dentro de uma harmonia, né, e eu acredito muito que nessa transição planetária, os espíritos que irão reencarnar e que já estão reencarnando, eles é que farão uso dessas tecnologias para o bem, para haver essa modificação. Então, acho sim que nós, enquanto espíritas e conhecedores, a gente tem que ter essa noção de que quando a gente busca a caridade, é para que a gente possa minimizar essa condição de diferença e a gente poder evoluir espiritualmente nesse trabalho ao próximo, que a gente distancia essa desigualdade que nasce da essência egoística do homem ainda, né? É isso aí, obrigado, Jair. Eu trouxe aqui 2 textos para a gente trabalhar ainda essa questão, né, com relação ao que foi levantado, né, a questão da preocupação com a política humana. Né, e o primeiro texto é aqui do Pão Nosso, né, o texto 102, Nós e César. Né, aqui Emmanuel comenta essa passagem, não é? Onde, se não me engano, os fariseus quiseram, vamos dizer, fazer uma pegadinha com Jesus, né, perguntando sobre se deveriam pagar o tributo a Roma, não é? Porque se ele dissesse que sim, ele estaria contra os próprios judeus que estavam reclamando disso, né? E se ele dissesse que não, ele seria condenado por Roma, né? E Jesus, claro, na sua sabedoria, na sua inteligência, né? Ele respondeu, né? Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Né? Então eu trago aqui o comentário de Emmanuel a respeito dessa passagem. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão dos nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana.
oferecendo-lhe nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos? Recorda, se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não des a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Né? E a gente vê cada vez mais, né, essas questões políticas, né, como a gente que só entrega o vinagre, não é, a César, sem estar preocupado em fazer a sua parte, né? Então, aqui, né, Emmanuel traz de novo essa questão de que a gente não tem que se preocupar com essas questões passageiras, não é, das leis humanas. E para finalizar, então, essa questão, né, eu trago um outro texto aqui do Vinha de Luz, que fala de política divina, número 59. Então, ele é um comentário dessa passagem de Lucas, né, em que Jesus diz, né, eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. Né? Então, a gente não precisa se envolver ou se preocupar tanto com questões políticas. Né? O governador da terra entre nós, para atender aos princípios da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes e nessa tarefa sublime testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade, da fé viva, da paz e do amor, com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas com todo o teu coração e entendimento. Vou? Sou só eu que não estou ouvindo o Marco. Tá me escutando, pessoal? Ficou mudo, Marco, teu... Vamos ver. Alô, me escuta? Não? Fala aí, vamos ver. Caiu a minha internet. Caiu a internet dele. Fui eu que chutei o cabo. Não foi. Mas agora eu estou escutando. Agora não. Oi, estão me escutando? Agora sim. Voltei. Bom, então aqui, né, Emmanuel comenta a respeito do Evangelho, né? Que o que a gente não pode esquecer é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração e entendimento, ama o próximo como a ti mesmo, cessa o egoísmo da animalidade primitiva, faze o bem aos que te fazem mal, abençoa os que te perseguem e caluniam, ora pela paz dos que te ferem, bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior, reparte as alegrias do teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio,
Mantém viva a chama da esperança onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Sê a muleta benfeitora dos que te arrastam sob aleijões morais. Combate a ignorância acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás acaso de decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Então aqui é uma passagem, né, que nos remete lá para a resposta de Emmanuel, né, dessa questão, de que ao invés de nós nos preocuparmos, né, com as políticas humanas, a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos, né, e trabalhar com a nossa própria iluminação, né, ao invés de se preocupar com essas questões políticas. Tá, pessoal? Então, agora, depois de tanto texto aí, eu gostaria de ouvir vocês também a respeito dessas questões. Pode falar, Rosane, depois do Jairo. Oi, Marco. Embora tu esteja falando de política humana, me veio uma coisa à mente. Essa questão das desigualdades sociais e tais, que muitas pessoas até dizem, que injustiça, né, por que Deus permite? E a gente sabe que muitas delas, tanto na parte da riqueza quanto da pobreza, muitas vezes são provas ou expiações que tu tem que passar. Mas aí me veio na cabeça uma coisa, como funciona isso num regime, no caso socialista, onde há igualdade de oportunidades, uma distribuição padrão de bens? Como que funciona isso daí? Seria mais uma pergunta do que uma colocação. Gostaria de comentar, Jairo? Assim, eu acho que quando a gente faz essa leitura, o que a gente percebe, né, que existe, desde as próprias escrituras de Jesus, quando Jesus traz a lei do amor, que é a lei divina, ela vai rebater em todos os campos, né, da área humana, tanto da área das ciências da saúde, da área das ciências sociais. O que a gente tem que entender? Que a gente não pode ficar omisso, né, porque a gente vive na Terra, a gente constrói essa vida na Terra e a gente vai embora. E eu entendo que todos nós temos um papel social a cumprir, né? E particularmente o mundo do trabalho, ele é um campo essencial, né, de contribuição para o desenvolvimento da vida na Terra, para que todos nós sejamos felizes. Eu acredito que cada um de nós temos potencial de intervir nessas relações humanas e sociais de uma forma amorosa, de uma forma em que a gente não degrade ou perturbe uma ordem, né, organizada. Então, acho que sim, porque senão essa organização social e política, né, que nós temos, ela vai ao encontro da gente promover a vida humana. Então, a gente tem que se envolver com política, sim, mas não de uma forma partidária, onde a gente crie todo um contexto, né, de contenda, mas saber silenciar, saber conduzir, saber se posicionar de uma forma muito positiva. Por exemplo, eu e a professora Sheila, nós trabalhamos com políticas públicas, nós trabalhamos com direitos humanos, nós trabalhamos com políticas e conteúdos que é da ordem que envolve a política. A gente tem que saber separar o campo da cidadania, o campo das relações humanas, trazendo essa contribuição que a doutrina e o Evangelho do Cristo nos traz, que é trazer a fraternidade para dentro dessas relações, mas de uma forma propositiva, e não de uma forma como a gente tem visto, né, não somente no Brasil, mas no mundo, que as pessoas se utilizam da política para impor o poder, e impor a coerção, impor o controle, né, porque a gente vai ver que isso é uma má condução dos processos civilizatórios, e isso se
também, por exemplo, de Cuba, que você está trazendo, né, de uma aproximação de recursos, né, dentro de um contexto de sociabilidade humana, mas eles também têm problemas, ou seja, os problemas eles vão aparecer em toda a ordem de organização social, porque nós ainda somos espíritos frágeis, né, mais frágeis do que perversos, já dizia o Cristo, né. Então acho que a gente tem que ter uma participação política, sim, né, mas dentro desse viés, né, dentro desse viés de contribuir. O que eu posso contribuir na medida que eu vou lá, estou apostando em alguém que vai me representar, que vai representar a sociedade e que vai trazer um benefício né, para a vida de modo geral, ou seja, a democracia ela vai se constituindo assim. O que eu sempre acho e acredito, assim, de tudo que eu tenho estudado no campo da área da sociologia, da antropologia, das leis, das relações sociais, trazendo Marx, que é tão equivocadamente, né, incompreendido, porque traz o pensamento de uma forma tão simplista, né, é que não existe alternativa nenhuma de sociabilidade humana se não for através do amor, né? Então, a mensagem do Cristo, de tudo que eu tenho visto dentro do campo da minha formação e dentro da universidade, não existe alternativa. Então, enquanto a gente não aplacar o egoísmo humano, a gente não consegue ultrapassar essas barreiras que são totalmente humanas, né, e que de uma forma perversa tende a direcionar para aprisionar o outro em vez de libertar, né. Então o conhecimento, já dizia o Cristo, o conhecimento liberta, né, a verdade liberta. Então eu acredito que é isso, assim. Por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes foi um grande político, né, e veja que espírito de escola que soube se posicionar também no campo da política. E o Chico já dizia que a maior provação de um processo de trabalho na vida é ser político. Por quê? Porque tu fica à mercê ainda desta condição ainda perversa humana, do egoísmo, das coligações, que não é para o bem do povo, porque na verdade a gente tem que ir, né, atender às necessidades humanas do coletivo, né? E aí a gente reproduz isso, não é no campo da política, às vezes até dentro do próprio meio espírita, quando a gente começa a fazer hipermegas eventos, que a gente não consegue mais aproximar as pessoas do conhecimento, a gente começa a cobrar. Então eu acho que está ainda muito... A gente precisa muito evoluir espiritualmente para modificar essas condições estruturais da sociedade, né? Aproximando mais a níveis de igualdade. Por isso que, às vezes, quando a gente tem essas considerações dos direitos humanos, é para fazer o homem repensar a sua condição, né, na Terra, a sua condição nas relações sociais, para que haja mais fraternidade, né? Acho que é isso, eu não sei se respondi, né, a pergunta, mas é o que eu acredito enquanto pesquisador, estudioso e também estudioso da doutrina, né? Obrigado pela ajuda, Jair. É sempre bom contar com quem é da área, né? Só dando a minha contribuição para a Rosane aqui bem rapidinho, que já estouramos o nosso tempo, né? Mas com relação ao comunismo, seja o capitalismo, não existe, vamos dizer, uma política perfeita para o nosso planeta, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, né? Onde os espíritos que vivem aqui são espíritos imperfeitos, né? Então não existe, por mais que se apresente a organização política perfeita, nós vamos dar um jeito de corrompê-lo, né? Então, seja o comunismo, seja o capitalismo também ele é selvagem também, com relação às diferenças sociais, né? Mas o que a gente tem que pensar é nessa nossa autoiluminação, né? Porque se nós conseguirmos atingir essa elevação espiritual, a gente pode estar numa monarquia, né, lá da Idade Média, e a gente vai estar num mundo regenerado, né? Se as pessoas, se os espíritos que ali viverem, né, tiverem essa postura, né? Essa maneira de pensar. Tá, pessoal? Então, estouramos um pouquinho o nosso tempo. Agradeço a todos aí a atenção. Tá? Tivemos uns probleminhas técnicos hoje, mas foi tudo resolvido.
Eu só queria complementar um pouquinho sobre essa questão, Marco, também. Claro, Éder, saber que está por aí. Acrescentar ali que o regime mais apropriado, né, é o amor. Né? A gente pode evoluir, Rosane, na pobreza extrema, né? A gente pode evoluir na riqueza extrema. Basta do uso e de como se comporta, de como se sente, né? E se for um regime igualitário, também, como diz o Marco, vai ter sempre as diferenças, porque está dentro do coração de cada um, né? Então, o evangelho é o melhor regime político, digamos assim, né? É o mais perfeito, né? Foi o que Jesus fez, como diz o Jairo, sem omissões, mas também com muito cuidado no que tange a questão da política partidária, né? Mas é isso. Obrigado, Marco. Muito bom as questões, um bom debate, né? Obrigado, Jairo. Acrescentou muito, trouxe profundos assim conhecimentos com o teu conhecimento da tua área, né? E é isso, gente. Vamos para a segunda parte e eu convido a todos para permanecerem na sala, que se quiserem.